recebê-los aqui no anfiteatro do Bloco 8 da Universidade de Marília. Começamos agora a nossa cerimônia de abertura. Eu queria dizer que falar de homeopatia em Marília é muito significativo. Por quê? Porque nós há muito tempo falamos aqui dentro de homeopatia. Desde 1994. Criamos aqui o nosso ambulatório de homeopatia dentro do Hospital Veterinário e olha só, nós vamos reinaugurar, doutora Luísa Urceiro. A gente tem uma história. Fomos a primeira instituição a criar uma disciplina de homeopatia veterinária. Não é integrativa, é homeopatia. Que honra receber, sediar o 12º Congresso Brasileiro de Homeopatia. Realmente para nós, Dr. Mário, é uma honra receber um evento de tamanha magnitude na Universidade de Marília. Raríssimas instituições, e hoje não são poucas instituições, né, professor Fábio, que temos no nosso país, mas são raríssimas, isso sim, que tem competência e, assim, opção, né, na verdade, e carisma e possibilidade de receber esse congresso. Poucas são as universidades que abrem espaço para a homeopatia. E a homeopatia veterinária, ela cumpre um papel dentro do ambiente homeopático extraordinário, que poucas pessoas conseguem perceber. Pois através da homeopatia veterinária, nós derrubamos o efeito placebo. Porque não tem como influenciar uma porca, uma vaca de leite, ou um frango, ou mesmo um boi no confinamento. Então, a homeopatia na veterinária, além do braço da clínica médica, que é a origem de tudo, que nos permite atender, ao atender um pequeno animal, a gente atende o proprietário, né? Nós temos aí essa questão do lance dos alimentos. Através dessa homenagem, agradecer à professora Fernanda. A Unimário acolheu com muito amor, com muita dedicação, essa homeopatia que agrega tanta coisa boa. E vocês, como veterinários, representam aquilo que hoje, no direito, nós falamos de animais sencientes. Nós estamos colocando um capítulo próprio, dizendo que os animais são seres sencientes. Seres que sentem, seres que choram, seres que riem. E para isso nós precisamos de vocês. Solicito na forma regimental, após ouvir o colega plenário, conste em ata de nossos trabalhos de hoje, votos de congratulações à 12ª edição do Congresso de Medicina Veterinária da Associação Médico-Veterinária Homeopática Brasileira, na pessoa do professor Dr. João Manhoso, presidente da comissão organizadora, do Dr. Mário Real, presidente da NVHB, que está se realizando no dia 20 e 22 de novembro na cidade de Marília. Parabéns pela brilhante condução deste importante evento, que reafirma o compromisso com a ciência, a inovação e o desenvolvimento da saúde animal no nosso país, reunindo profissionais, pesquisadores e estudantes, promovendo troca de conhecimentos, fortalecimento profissional e avanços significativos na medicina veterinária. Que constitui um sutta, né? Ele está na introdução do livro, que é Homeopatia, 1984, que eu escrevi. Então é algo que eu entendo que é uma visão ampla, que integra já o ser humano com todas as outras coisas vivas, ou os seres sencientes, como seria o termo técnico jurídico, né, como foi colocado pelo professor. A gente entende que a medicina está aberta, são vários afluentes que vão se juntando e confluindo para levar aquele rio maior que vai desembocar no mar. Por que é que os mares são tão grandes e mais poderosos? Então, a história é que eles ficam alguns centímetros abaixo dos rios.
Então essa visão, que ninguém é melhor nem pior, como está naquele texto do Buda, é a experiência de cada um que a gente transmite, e nós precisamos, a ideia da intenção construtiva, esse ponto que nós queremos aqui. E a gente começa, bom, primeira pergunta, cada ser humano se eu fosse fazer uma prova, colocasse essas 3 questões, A, B ou C, o que é que você vai responder? Aí nós já começamos a pensar na relatividade. A gente coloca aqui a dificuldade, né? Semelhante, diferente, mas as condutas serão podem ser diferentes também. A perspectiva que você pode ir para entender uma questão. Se eu estou lá em cima, não sei se ali se é boi, cavalo, misturado, né? Depois a gente vai chegando mais próximo e aqui eu tenho, né? Parece que é só boi, mas tem dúvida até chegar aí sim, lá embaixo, aí na perspectiva que sim, são 2 animais e não são iguais. E até hoje nós nos surpreendemos com esse método. Ele trouxe na linguagem do tempo dele conceitos como autorregulação, reparo e epigenética. Juntas na luta pela homeopatia no Brasil, a educação continuada é presente na MHB e incentivar principalmente a produção científica, que vai ser um ponto muito desenvolvido nesse próximo congresso, em abril do ano que vem. Somos muito respeitados ao longo desses anos todos. A ideia é realmente representar a classe com ética, técnica. É com muita alegria que o Canal 4 compartilha com você um momento muito especial para a medicina veterinária da Unimart. Nós estamos acompanhando aqui desde o início as primeiras homenagens, né, as primeiras palestras do 12º Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária. Então, o Dr. Fábio Manhoso, né, que além de coordenador da medicina veterinária da Unimart, é presidente do Congresso. E trazer um congresso como esse para a cidade de Marília tem inúmeros significados. Muita importância não só para os profissionais, mas para a prática da homeopatia em si, porque a gente tem a oportunidade de aprender, né, e de conhecer novidades. Então eu fiquei muito estimulada a continuar pesquisando, porque o pouquinho que eu vi, eu já percebi que é um momento, é como se fosse o momento da homeopatia. Muitos trabalharam até aqui, né, para que chegasse nesse momento, e eu sinto que é um momento fundamental para a homeopatia. Não é um momento, não é? Tudo bem, doutor Fábio? Poxa, muito bom receber você aqui, Lenise, e falar com você, né? Esse seu sorriso, esse seu entusiasmo, essa sua credibilidade jornalística, realmente é muito bom falar com você e com todos os amigos do Canal 4, sejam muito bem-vindos, você, meu amigo, minha amiga, e é isso, nós estamos aqui, iniciando os trabalhos do 12º Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária, voltando ao presencial, né? Tivemos aí os últimos 2 na modalidade online, mas agora voltamos no presencial e nada como, porque é o encontro, mas o reencontro de muitos amigos, professores, orientadores, alunos, médicos, veterinários, farmacêuticos, e é um momento realmente de debatermos, né, a nossa especialidade. E a importância dessa interdisciplinaridade entre os profissionais da homeopatia. E quando a gente traz especificamente para a medicina veterinária, não é por acaso que estamos aqui em Marília. A Universidade de Marília foi a primeira instituição no curso de medicina veterinária a instituir a disciplina de homeopatia veterinária. Nós temos um ambulatório de homeopatia veterinária junto ao hospital veterinário. Fazemos pesquisa, né, com homeopatia, usamos na pós-graduação, no nosso mestrado. Então, veja, existe toda uma história também que envolve a Unimart desde 1994, quando o assunto é homeopatia veterinária. Bom, e tem a história já do curso, né, dentro da Unimart, que já é um marco, né, importante de inovação e ousadia.
Então são várias histórias e aí a homeopatia também. Sem dúvida. E olha, o nosso lema, vamos dizer assim, né? A gente sempre fala que é um curso que tem tradição com inovação. A tradição é a tradição de sempre buscar pela qualidade, trazer o que há de melhor para os alunos, para os pós-graduandos, seja na residência, seja no mestrado, ou seja, manter o pedigree Universidade de Marília, mas sempre acompanhando o cenário atual, porque isso faz parte de uma universidade. Quando que nós iríamos pensar em falar de inteligência artificial há 5 anos atrás? Então, acompanhar essa inovação. E a homeopatia, eu nem vou dizer que seja uma inovação, mas a homeopatia, que é uma terapêutica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 1995, ou seja, ela é uma especialidade e, sendo assim, cabe às instituições de ensino trazer ao menos o básico para que o aluno possa, vamos dizer assim, degustar. E aí, caso se interesse, vai se especializar. Eu pergunto, como que alguém vai se especializar, por exemplo, em reprodução animal, sem ter tido a disciplina de reprodução animal? Tem que, pelo menos, saber que existe. Exato. E foi assim que fomos construindo, né? Então, hoje está aqui representando a universidade e trazendo os nossos colegas. Veja, temos profissionais aí do Espírito Santo, do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, interior, enfim, Marília, né? Realmente é uma gratificação de estar recebendo esse pessoal, de estar abraçando a todos e discutindo, né, as questões que envolvem a nossa especialidade. Nós estamos aqui nessa sala repleta de trabalhos esses que foram minuciosamente avaliados pela comissão científica e que agora, né, passarão também por uma avaliação um pouquinho mais robusta, porque eles vão concorrer ao prêmio de melhor trabalho, né? Então, no sábado, eles irão apresentar os 5 melhores trabalhos e concorrerão a 2 prêmios, um título de honra ao mérito, mas também um valor em prêmio. Então, veja que temos aí as empresas participando conosco, e fazer com que ele volte no presencial é fortalecer a homeopatia. É como se nós estivéssemos reconstruindo esse momento para que agora ele se fortaleça e daqui 2 anos, no 13º Congresso, né, ele venha com mais força e assim sucessivamente. Acho que esse é o nosso trabalho. E, na verdade, muito se fala, né, e eu acho assim, mais atual impossível, timing, né? Ecologia, né? Movimentos, né? Que nós estamos vendo lá no Pará, e a preocupação com antibióticos, não é? Contaminação de água, contaminação dos animais, né? Da proteína animal, quer dizer, é o timing perfeito para se falar sobre isso. E eu fiquei muito contente de poder ver a união das associações, né? A Associação Médica Veterinária e a Associação Médica Homeopática Veterinária, né? De humanos, a união de vocês. E a linha de raciocínio é a mesma, não é? Então, a homeopatia é uma coisa só, né? Diferentemente do processo alopático, onde eu tenho os medicamentos veterinários que são aprovados pelo Ministério da Agricultura, eu tenho os medicamentos da linha humana que são aprovados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Na homeopatia, ela é uma só. Nós temos os médicos, os veterinários e os dentistas que prescrevem, e os farmacêuticos que aviam as nossas receitas dentro de um princípio de qualidade. Então veja que são as 4 profissões, e agora também o agrônomo chegando junto, né? E justamente com esse olhar que você falou, as pessoas buscam cada vez mais resgatar muito do que destruíram. Você falou do meio ambiente, dos rios, do ar, né? E a saúde, sem dúvida, é uma questão que nos preocupa. E quando nós falamos, por exemplo, do controle de antimicrobianos, você usar medicamentos homeopáticos em animais de produção, gado leiteiro, aves, peixe, né? Veja que eu favoreço a produção, mas eu chego na saúde das pessoas. E quando nós falamos dos alimentos orgânicos, do advento dos alimentos orgânicos, então assim, eu sempre falo para os alunos, né, que aqui eles não vão sair homeopatas, é óbvio, mas que pelo menos eles saiam sem o preconceito. Preconceito é falta de informação. Então, eles saem daqui sabendo o que é homeopatia. Eu acho que esse é o objetivo da universidade. Um momento, então, para nós, realmente assim, maravilhoso. Fiquei muito feliz em poder
fazer 2 homenagens ao Dr. Cláudio Real, primeiro médico veterinário homeopata do Brasil. Tive a oportunidade de ver várias palestras dele, ele sempre com aquele sorriso encantador e abraçando todo mundo, né? E o Dr. Isaú Carneiro Soares, que foi um precursor do ensino em termos de especialização da homeopatia. E ele trouxe, como médico, ele trouxe os médicos, os veterinários, os dentistas, os farmacêuticos. Ele juntou, mostrando a importância, lá na década de 80, dessa interdisciplinaridade. E eu tive a oportunidade de ser egresso dele, fui aluno dele, e assim, nós temos sempre que ser gratos com aqueles que vieram antes. Corajosos, veja, tantos outros presidentes da MVHB, para que a gente também pudesse chegar aqui, né? E justamente, além dessa gratidão, fortalecer a especialidade para entregar para o futuro. Eu acho que estamos fazendo o nosso papel e muito feliz com a presença de todos, colegas, alunos, profissionais de Marília, como eu disse, de outros estados. Isso é muito bom. E para finalizar, a importância da associação, você como vice-presidente, né, da associação, a importância da associação não só como profissional, mas extramuros da academia, né? Porque a população muitas vezes não tem acesso e quando a crítica vem, ela vem pesada e dificilmente a gente vê a defesa, né? Não sei porque às vezes talvez... O papel da associação, né, sempre, uma vez provocada, também se posicionar, sem dúvida alguma. Essa é a função dela, uma das funções. E uma outra função importante é que nós mudamos a chave. Cabe à entidade fazer a prova de título. O que é a prova de título? É que aquele médico veterinário homeopata concluiu o seu curso de homeopatia, ele se submete a uma prova que é aplicada pela associação, no caso a MVHB, para os veterinários, e uma vez aprovado, ele busca o título de especialista junto ao conselho do seu estado, o Conselho Federal. Não é especializado, é especialista. E aí vem a diferença, perfeito, não é? Eu, por exemplo, não sou especialista, não fiz a prova, né? Mas eu tenho especialização. Mas quem quer o título, ostentar o título de especialista, obrigatoriamente tem que ter feito a prova de título, inclusive é um dos artigos do nosso Código de Ética Profissional. Eu converso agora com o presidente da Associação Médico-Veterinária Homeopática Brasileira. Essa associação, organizando esse evento em Marília, para nós é algo surpreendente e muito importante. O Dr. Mário Real é o presidente. É uma satisfação para a MVHB, que é uma associação fundada em 1993, portanto já vão lá 30 e poucos anos, né? Encontrar a guarida, né? O ombro forte de uma universidade como a Unimar, porque não é tão simples assim, não são todas as universidades que dão a abertura para esse tipo de tecnologia e isso nos obriga e nos empurra e impulsiona para fazer um grande congresso, trazendo aqui tudo o que aconteceu desde o último congresso, que foi há 2 anos atrás, trazer tudo que foi pesquisado e mostrar a pujança que é a homeopatia aplicada aos animais, seja em animais de produção, ou seja, animais que têm a nobre missão de no futuro nos servir de alimentos, e também os animais de companhia, né, que são a extensão de muitas famílias que não têm filhos, outros casais ficaram idosos e tem naquele animalzinho ali o seu filho, a sua companhia. De verdade, ainda hoje, boa parte dos casos que chegam a nós é porque já tentaram tudo antes. Então, assim, bom, se já nada funcionou, nada da alopatia funcionou, nada da cirurgia, problema retorna e tal, vamos, quem sabe, a homeopatia. Então, aí que a coisa fica interessante, porque cada vez mais os resultados expressam o potencial dos medicamentos, desde que bem escolhidos e bem administrados. Então, é um universo que a gente não conhece nada. Aliás,
A grande verdade é que quanto mais sabemos, mais verificamos que nada sabemos. Então, assim, a vida é um aprendizado. E a associação, ela nada mais faz do que tentar conduzir, reunir e promover encontros como esse, onde se discute o assunto, se expõe, tem muita gente que desconhece, e retorno aqui um agradecimento ao Unimar pelo fato de termos aberto essa possibilidade. Agora vamos conversar aqui com o Dr. Aloísio Carvalho, e ele vai trazer para a gente aqui, olha, um bate-papo tranquilo, mas que seja acessível para que todo mundo entenda na patologia experimental. Bem, eu me sinto muito feliz e à vontade aqui na Universidade de Marília. Aqui há muito tempo atrás, nós fundamos, juntamente com o professor Fábio, um ambulatório de medicina natural de homeopatia. Tem o nome do senhor? Então colocaram, a ser um exagero, mas eu aceito. De qualquer modo, assim, como pioneirismo, a Universidade de Marília foi a primeira instituição de ensino que estabeleceu a disciplina de homeopatia aqui no curso de medicina veterinária, né? A gente sabe que hoje o agronegócio depende de animais saudáveis. Para se ter uma ideia, o mercado comum europeu, ele quer proteína sem antibióticos, sem anti-inflamatórios e animais de qualidade que não sofram estresse, né? Isso é uma questão ambiental e proteção animal. E isso o Brasil está preparado. Por isso que nós estamos na frente de toda essa cadeia de exportação de alimentação animal no mundo inteiro e sendo um exemplo, né, para todos. A patologia experimental entra aí nessa questão porque todos nós adoecemos, né? E a forma de entender a doença e você sair na frente é você usar técnicas de experimentação. Então, você transforma uma situação em enfermidade e a partir daí passa a tratar. Portanto, quando a gente usa medicamentos que estimulam as respostas biológicas, você não tem nenhum mecanismo que possa impedir a resposta natural. Diferentemente quando usa um medicamento que bloqueia essa resposta. Logicamente, a gente tem que compreender que é legítimo fazer isso, porque hoje, a vida moderna, você precisa desempenhar trabalhos. E para isso, você não pode estar sentindo dor e inflamação. Então, inicialmente, isso passa a ser importante, todavia, isso não significa saúde. Então, a homeopatia vem nessa segunda circunstância para estabilizar a resposta do organismo. Então, é nesse contexto que eu acho importante. A nossa espécie, a espécie humana, ela é dominante no planeta, né? Nós fazemos coisas belas e destruímos também. O fato é que, evolutivamente, todos moramos nesse planeta. Todos os seres vivos moramos aqui. Essa distância muito grande entre a nossa intelectividade e os animais começaram a trazer problemas de saúde, né? Hoje a questão, vou dar um exemplo prático, o coronavírus, tá bom? A Covid. Bem, alguns estudos estão mostrando que a diferença tão grande entre a nossa espécie e outra espécie acaba gerando descompensações e enfermidades. Nós temos que começar a entender que a gente tem que aproximar as espécies. A diferença muito grande entre o desenvolvimento da espécie humana e a experiência de outras espécies que estão muito atrás pode ser um problema futuramente na nossa civilização e na nossa subsistência e nas nossas vidas. Olha só, agora eu converso com a doutora Ana Holandim, ela que é presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira. Nós falamos sobre a Associação Médica Veterinária Homeopática Brasileira, né, há poucos minutos atrás com o presidente, e agora, como eu já havia adiantado, vamos falar da medicina humana, a homeopatia na medicina humana. Eles estão todos juntos, trabalhando juntos, né, pela mesma causa, olhando seres vivos de uma forma completa, né, com uma perspectiva de energia, de comportamento,
é muito interessante a gente conseguir ouvir, né, principalmente nós que ouvimos as palavras e a apresentação da doutora, uma sensibilidade que a impressão que eu tenho é que a homeopatia escolhe vocês. A homeopatia ela é realmente uma medicina do cuidado, né? Quando ela considera o todo dos indivíduos. E é uma medicina do futuro, não é só do passado. Ao contrário do que muita gente fala, né, da homeopatia, que é muito antiga e tal, porque ela preserva o meio ambiente, preserva a vida de todos os seres vivos, né? Ela não contamina nem rios, nem águas, nem ar. Então, é importante a gente falar de homeopatia sempre, né? Popularizar, eu creio também. Quebrar os preconceitos, né? Trazer essa luz científica que ela tem, né? Somos, nas grandes sites de publicação científica, temos inúmeros trabalhos comprovando, né, a evidência científica da homeopatia, não só nos homens, como nos animais e no meio ambiente. Então é muito bom estar aqui, a convite da Associação Médica Veterinária Homeopática Brasileira, falar de homeopatia, né? Você sabe que lá na MHB, todos são tutores de animais, a maioria, né? E usamos a homeopatia nos nossos animais. Então nós sentimos a diferença. Eu também já acompanhei, os resultados são incríveis. É incrível, precisa ser divulgado. Parabéns pelo trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. Viu? Eu digo isso, doutora, sabe por quê? Porque a gente percebe como comunicadores, né, que as críticas é como se os críticos não dormissem. Eles não perdem tempo, eles vêm com força, né? E a defesa, geralmente, ou não existe, ou ela recua e não quer briga, né? E aí o que prevalece é aquele grito do mais forte, contestando, e quem recebe a mensagem não sabe em que acreditar, né? Então eu falo como espectadora, como receptora de mensagem. É isso, mais ou menos, que a sociedade, né, a mídia é usada para isso. Então, é muito triste ver o quanto eles vêm com agressividade mesmo, né, e querendo denegrir todo o trabalho e a realização de vocês. Pergunte a um usuário de homeopatia, ele é a melhor pessoa para falar sobre a eficácia e eficiência da homeopatia. Nós precisamos tornar acessível a todos. No SUS existe homeopatia para humanos. Então, por que isso não é divulgado? Por que os próprios usuários não criam uma associação para defender a homeopatia? Eles têm uma voz muito forte. Agora vamos falar com a professora doutora Thalita Nader, ela que é presidente da comissão científica desse congresso. É isso, né, doutora? Isso mesmo. E é um trabalho muito complicado e delicado, porque ela vai avaliar os trabalhos que chegam, não é? E os trabalhos que serão apresentados, um momento muito importante, inclusive, para que eles entendam o que está sendo produzido pelos alunos, né? E o que vem à tona de novidade e como eles estão entendendo a homeopatia. Às vezes vem muita surpresa por aí, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, sim, com certeza. É um prazer, uma alegria estar fazendo parte desse evento, ocupando esse espaço, né, de presidente da comissão científica. E a gente aqui tem uma grande responsabilidade, que é avaliar esses trabalhos que foram encaminhados, trabalhos que trazem inovação, trabalhos que sustentam a homeopatia veterinária, que trazem também novas perspectivas da atuação dos medicamentos homeopáticos dentro da medicina veterinária, que tem áreas diversas. Então, é com muita satisfação que a gente ocupa neste momento, este lugar, e os trabalhos estão aí expostos, serão publicados posteriormente para que toda a comunidade científica tenha acesso. E a gente fica muito feliz com o resultado do empenho e da dedicação de todos os nossos colegas que enviaram os trabalhos. E é importante a gente registrar isso, porque para passar dos muros da academia e as pessoas entenderem que
se não existisse isso, né, o mundo seria diferente. Muita coisa não aconteceria. Então, é de um valor imensurável, né, quando a gente pensa na pesquisa. E as pessoas, infelizmente, por falta de oportunidade, não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, é bom que a gente possa mostrar e que depois elas possam pesquisar mais sobre isso. A gente deixa aqui um gancho, né, para que elas pesquisem mais, porque é uma riqueza sem fim, né? Exatamente, e a gente pode observar isso e comprovar isso através dos resultados obtidos, né? Então a gente tem resultados de relatos de casos com indivíduos específicos e a gente tem também resultados muito interessantes com grandes populações. Então mostrando para a gente, demonstrando a grandiosidade que a terapêutica homeopática pode fazer pelos nossos pacientes e indiretamente também pela saúde humana, já que a gente está falando de animais que produzem alimentos, né? Então a gente consome. Exato. Então é de uma riqueza grandiosa mesmo. Olha, agora eu converso com a Bianca Pompeu, ela que é aluna, né, do curso de Medicina Veterinária e está no meio ali, olha, da organização. Ela participa, né, de cada detalhe. Foram dias e dias de muito trabalho e agora vendo tudo acontecer, realmente, né, fica aquele estresse, aquela adrenalina, mas não há nada mais gostoso, né, do que ver primeiro, sentir a ideia, ter a ideia, mapear a ideia e depois ver tudo acontecendo, as pessoas chegando. Como é que foi tudo isso para vocês? Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Bem, é um prazer estar aqui coordenando, né, o Congresso de Homeopatia, realizado pelo nosso professor Fábio Manhoso, né, coordenador aqui da Medicina Veterinária, né. E foi bem estimulante, né, a homeopatia é muito importante, cuida do bem-estar, do equilíbrio do animal, né, então a gente tem aula com o nosso professor que apresenta tudo, então ele convidou a gente, eu e as meninas, né, para estar coordenando também. E é muito empolgante, assim, a gente colocar tudo no papel, né? A gente fica muito feliz pelas pessoas, a gente espera que sejam palestras muito gratificantes, com muito ensino, né? Para vocês estarem entendendo um pouquinho da homeopatia veterinária, né? Estou no último ano da veterinária, me formo agora, né? E graças a Deus, então é isso. A gente vê tudo assim, olha, funcionando, né? Mas vocês ficaram nos bastidores, é muita coisa para resolver, né? Muita coisinha, né? Tem todos os crachás, as bolsinhas. Aí você acaba ficando assim meio assim, zureta, né? Mas dá uma satisfação boa. Aí você fala assim, quando é o próximo evento que eu vou coordenar? No final dá tudo certo, graças a Deus, né? A gente só tem a agradecer ao Unimar por essa possibilidade, oportunidade, né? Parabéns, Bianca, arrasou, tá tudo lindo, super organizado. Eu acho que todo mundo que veio de outras cidades ficou encantado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, viu? Eu agradeço em nome de todas, todo mundo tá se esforçando muito. Parabéns para todo mundo.